da época também fazem um ataque frontal ao Império Romano. E aí o que diz do texto desse bloco é: o terceiro anjo tocou sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. O nome dessa estrela absinto, a terça parte das águas se tornou absinto, ou veneno, e muitos homens morreram com essas águas e elas se tornaram amargas. Então, esse bloco do ataque de Átila e os hunos se dá no primeiro ataque do Império Romano, feito por terra, o segundo ataque pelo mar, o terceiro ataque feito pelo rio. São as três batalhas do povo dos hunos contra o Império Romano. Esse terceiro ataque, que é feito pelo rio, né, sob o domínio de Átila, é declarado na história como sendo o flagelo de Deus. Se você for buscar essa referência, esse ataque romano foi caracterizado na história como sendo o grande flagelo de Deus. Enquanto Genserico, o rei dos vândalos, atacava pelo mar, ele vai e ataca a cidade e o território romano pelo rio. Na sequência disso, você vai ter lá Átila se gabava, né, dessa situação. Onde ele pisava a grama, ele dizia, onde ele pisava a grama, por onde ele passava a grama não crescia mais. Ele vem pelos grandes rios, né, o Reno, o Pó e o Danúbio, para esse ataque. Nessa batalha, que vai se dar aí perto do ano 450, 451, cerca de 300 mil homens morreram nesse período de ataque, e ali nessa situação a Europa e a Ásia se separam definitivamente por conta dessas batalhas. E aí vem o quarto dos reis. Esse quarto anjo que aparece, tocou sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles escureceu e a terça parte do dia não brilhou. Enquanto olhava, ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia com grande voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes, das outras trombetas dos três anjos que vão tocar. Esse último bloco do capítulo 8, o quarto anjo ou a quarta trombeta, representa Odoacro, o rei dos Érulos, e a queda definitiva do Império Romano. Então, Odoacro, o rei dos Érulos. Ele invade de fato a cidade romana em 476 e a partir daí se encerra o período chamado período cruel ou período de ferro do Império Romano. O mundo bizantino ainda continua em vigência, até porque a queda do Império Romano na primeira fase dela, um pouquinho antes, no ataque dos hunos, separou os dois mundos, né? O mundo oriental do mundo ocidental. Quando Odoacro invade a capital, o Império Ocidental de Roma a termina e, portanto, acaba o domínio romano enquanto Império Clássico. E, a partir da queda do Império Romano Clássico, se fixa na Europa os povos chamados bárbaros, os 10 povos chamados bárbaros. Os hunos acabaram se extinguindo por si mesmos nas batalhas com os demais povos bárbaros, e aí fica na Europa os 10 povos comuns que a gente conhece aí da história: os saxões, os ostrogodos, visigodos, vândalos, érulos, alamanos e assim por diante. Esses ocupam a Europa e formam os 10 povos da Europa chamada Antiga. Tá? Desses povos, mais para frente na história, entre o ano 476 e o ano 538, 3 deles acabam caindo, acabam perdendo poder, parte deles por causa do domínio ariano contra o domínio cristão, e essas batalhas entre esses impérios ditos bárbaros acabam eliminando 3 desses povos, e esses 3 que caem dão origem depois ao fenômeno da transição de Roma para a capital religiosa do mundo e não mais imperial do mundo, que é quando, no final desses povos caindo, em 538, o bispo de Roma ocupa o lugar deles por ordem do decreto de Justiniano, que tinha sido publicado em 533. Então, a ocupação se dá em 538 por conta da queda do último desses impérios, desses 3 impérios que faziam parte da Aliança dos 10 lá na Europa. Então, basicamente, o capítulo 8 tem a ver com esses períodos de ataque ao Império Romano. As 4 primeiras trombetas, os ataques bárbaros até a queda do Império. As 3 últimas é o que a gente vai ver no próximo estudo. Qual foi o quarto? O quarto é Odoacro, o rei dos Érulos. A quarta trombeta, Odoacro, rei dos Érulos. H-E-R-U-L-O-S, Érulos.
especial, porque está no versículo 10, fala o terceiro anjo do foguete, caiu do céu, a grande estrela. Aí no versículo 11 ela dá um nome para essa estrela. Tem um motivo especial? Absinto, você está falando? Absinto é veneno. Então é uma metáfora do que acontece na invasão dos hunos, quando Átila lidera com os hunos a invasão pelos 3 rios. Então caiu absinto nos rios e as águas se tornaram amargas. As águas desses rios eram as águas que alimentavam a grande cidade e alimentavam praticamente a parte central do modelo europeu. Então quando ele faz esse ataque por esses rios, é como se você tivesse derramado veneno e aquilo que era de alimentar a cidade agora se torna a porta de entrada dos exércitos hunos. Basicamente é só uma metáfora. Moisés, essa terça parte aí, eu posso entender mais ou menos como esses mapas que tem na Bíblia, tem que ter... Não, a Bíblia não tem, infelizmente nas Bíblias comuns, só se a tua Bíblia tiver esses mapas. Nas Bíblias comuns, normalmente as divisões não são apresentadas à luz dos modelos imperiais, mas à luz dos modelos bíblicos. Não, mas assim, as regiões que você... As regiões sim. Se você pegar qualquer mapa bíblico que tem o Mediterrâneo no centro, a parte de cima é a parte Europa, a parte de baixo é o norte da África, desde a região de Cartago até a estrutura egípcia, e do lado direito a Ásia. Sim, do lado direito é a Ásia. É só você olhar, o mar Mediterrâneo ele forma um quadradinho bonitinho de olhar, né? Então, se você olhar esse quadrado no centro do mar Mediterrâneo, a sua direita é o Oriente, a sua ao norte, Europa, ao sul, é o norte da África. Então, qualquer desses mapas ilustra isso. Mostra até mais ou menos o Império Romano aqui, nesse mapa. Sim, se você tiver um deles que mostra o Império Romano, você vai ver a abrangência. O legal era ter um mapa que tivesse o Império Romano desse período, porque o mapa bíblico é o Império Romano até o ano 100, entendeu? O mapa bíblico que você tiver, qualquer Bíblia tradicional, o mapa que vai estar aí é do ano 168 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, porque é o período dos mapas do domínio romano na época das viagens de Paulo. Ok? Não tem nada. Você está falando na Bíblia? Nos mapas bíblicos, todos os mapas bíblicos vão ser os mapas do período até o final do 1º século. Não tem nenhum mapa bíblico, pelo menos nas Bíblias convencionais, com mapas entre o 2º, 3º e 4º século, que é depois da queda dos apóstolos, né? Depois da morte dos apóstolos. Isso não tem nas Bíblias convencionais um mapa desse período. Se tivesse, aí você teria a divisão do mundo bizantino, Europa e embaixo a África. Mas aqui dá para entender que para localizar as áreas dá para ver. Que são as 3 áreas conhecidas do mundo da época. Essa parte foi sempre uma das 3. Sempre, os ataques sempre vêm por uma das 3 partes e elas sempre vêm como batalha em um desses 3 lugares. Então por isso a referência aparece sempre assim, da terça parte vem a batalha. Que é quando você tem as invasões. Então você pega os povos bárbaros, o primeiro grupo está lá na esquerda, lá no ocidente. E ele vem atacando até chegar em Roma. O 2º grupo vem do sul, que é o grupo dos vândalos. Eles vêm subindo, atacam pelo mar Mediterrâneo e entram pela parte sul até chegar na capital de Roma. E os Érulos vêm do oriente, até chegar na capital de Roma. Quando eles chegam na capital Roma, eles são os que destroem Roma, em 476. E legal, eu não sabia nada disso, é muito legal essa história disso aqui. Mas quem definiu que isso quer dizer que isso é o ataque do Império Romano? Por exemplo, o último que vem de sua queda do Império Romano Ocidental fala que tocou o Sol, a Lua, um terço das estrelas. Sim. E é bem interessante a cronologia histórica, mas... Quando você volta ao começo do capítulo, para ser mais exato, ao começo do capítulo 7, quando você começa a abertura dos selos, o que são os selos? Então, essa estrutura do que são os selos estão definidas desde o capítulo 4 e 5, que é a condução da história a partir da ascensão de Cristo ao céu e a retomada do domínio absoluto do restante da história do universo. Esse domínio que Jesus assume ali no capítulo 5, abre os selos a partir do capítulo 6, ele começa a retomar o quê? A história cristã a partir dali. Portanto, até aqui você vai com a referência pontual. A partir do momento que começaram os selos, você sabe do que está tratando. Ou seja, eu estou tratando do domínio de Cristo enquanto ele está exercendo que atividade? As atividades no céu. Entre o primeiro bloco, que é a ascensão de Cristo,
e o início do julgamento de Deus em 1844, o que Cristo está fazendo no céu? Um modelo intercessório e acompanhando a expansão do cristianismo, que é a solidificação do cristianismo na Terra. Enquanto isso está acontecendo nos selos, o que também está acontecendo em paralelo? As perseguições do modelo romano imperial, depois do modelo romano religioso, contra o quê? A expansão do cristianismo genuíno e a adulteração dos modelos religiosos, que é a adulteração do cristianismo. Quando a gente chega no capítulo 8, como é que ele abre? Ele vem aqui com o resgate da estrutura do santuário para mostrar o quê? Todos esses ataques não ficaram sem a visão de quem estava dentro do santuário. E aí há silêncio no céu, há uma parada no céu. E essa parada no céu implica um olhar. O que aconteceu com aqueles que atacaram o cristianismo durante a abertura dos selos? E aí ele volta e começa a relatar os flagelos de Deus contra os opressores, que é o que estava na primeira parte do capítulo 8. Então eu só sei que a história é essa porque eu tenho os primeiros 6 versos do capítulo 8, que descrevem o que estava acontecendo no santuário, a batalha dos opressores contra Deus, e agora Deus chama os seus anjos para descarregar sobre os opressores os flagelos. E aí cada anjo vai tocando a sua trombeta, e cada trombeta dessa implica um flagelo contra os opressores. Quem era o opressor do cristianismo? Roma. Roma é o opressor. Em 2 fases. A primeira fase, a fase imperial, que é esses primeiros 4 versos. A segunda fase, a fase religiosa. Quando a fase religiosa termina, o que tem que começar? O julgamento de Deus e o encerramento da história, que é o que vai aparecer do capítulo 9 até o fim de Apocalipse. Então, é uma reconstrução dessa mesma história para mostrar: Deus não deixou impune aquele que era o opressor. Porém, a opressão final só vai acontecer quando chegarem as 7 pragas, lá depois do capítulo 14. Então, lembra que a história de João é a mesma história cíclica de Daniel. Então, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 repetem a mesma história, até Daniel 12. Apocalipse é a mesma coisa. 2 e 3, 4, 5, 6 e 7...